Olá, pessoal! A gente vai conversar agora sobre controle social. Controle social é a forma com que as relações de poder afetam os indivíduos e, portanto, afetam a sociedade como um todo. Beleza? Bom, o controle social ele vai, então, regular o comportamento dessas pessoas e desses grupos, sempre através das relações de poder, como a gente falou anteriormente. Logo, o controle social está diretamente relacionado com socialização. É através do modo com que o outro, personalizado num indivíduo ou num grupo de pessoas, vai afetar o nosso desenvolvimento e as nossas ações, que vai ter uma relação direta com o que nós nos tornamos perante a sociedade. O controle social vai então criar valores e normas que serão considerados válidos, legítimos, por uma determinada sociedade, de um determinado lugar, num determinado tempo. O controle social ele pode ter dois tipos fundamentais: o que é internalizado e o que é externo. Quando é internalizado, significa que o indivíduo já considerou determinada ação que ele pode ter ou uma ação que ele não pode ter como algo que faz parte da personalidade dele, independentemente de um outro estar coagindo ele a fazer aquilo ou não, ok? É o exemplo da noção de maioridade lá em Kant. Eu tenho a norma, eu tenho o dever como algo que faz parte do meu desejo, do que eu quero. Então eu não preciso que o outro me controle, Quando é externo, é justamente o contrário. O exemplo seria a minoridade lá em Kant. Eu preciso que o outro diga aquilo que eu posso ou não posso fazer, Então eu preciso do que está fora de mim para agir dentro dessa norma, dentro desse valor definido pela minha sociedade. Bom, o Robert King Merton ele vai estudar como é que, nessa relação entre sociedade e indivíduo, o indivíduo vai se adaptar. Esse é o foco dele. Então, o que ele vai dizer? Que a sociedade ela vai prescrever, ela vai indicar alguns caminhos, ela vai preferir alguns caminhos. E essas prescrições e essas preferências vão formar o que a gente chama de metas culturais. O que a sociedade indica que a gente deve perseguir, quais são os nossos objetivos dentro do nosso período de vida que acontece dentro de uma sociedade. A sociedade, simultaneamente, ela vai permitir algumas coisas e proibir outras. E o jogo entre permissões e proibições vão conformar os meios institucionalizados. Aquilo que a sociedade fala, para você buscar determinada coisa, a coisa A, você pode ir por esse caminho. Se você for por esse caminho, não é legal, não é permitido, é proibido, beleza? Isso forma os meios institucionalizados. E aí aqui estão as formas com as quais os indivíduos reagem a essa dança entre metas culturais e meios institucionalizados. Bom, conformidade. A conformidade acontece quando o indivíduo aceita as metas culturais e aceita os meios institucionalizados. Como exemplo aqui, breve exemplo, é eu ter a meta cultural do enriquecimento, do acúmulo de dinheiro, através do meio trabalho. Se eu falo para a minha sociedade, eu quero enriquecer, ninguém vai falar para você, mas você tá louco? Por que você quer enriquecer, rapaz? Pirou na cabeça? Nada a ver, Todo mundo vai falar, nossa, que legal, eu também quero, E os meios institucionalizados, eu vou trabalhar muito para isso. Todo mundo vai falar, nossa, parabéns, legal. Então você está em conformidade. A conformidade ela é quase que o automático, É o esperado, é o padrão da sociedade. Quando tem a relação de adaptação por inovação, a meta cultural é aceita, mas os meios institucionalizados não são. Então, eu tenho como exemplo, continuo querendo enriquecer, mas eu vou falar assim, eu vou traficar droga, eu vou roubar carro, eu vou para o mundo do crime. Então, eu tenho isso como uma inovação, porque eu aceito as metas, mas eu vou para uma coisa que não é considerado institucionalizado pela sociedade. A sociedade não institucionaliza o crime. Então, seria uma adaptação por inovação. Ritualismo.
O ritualismo eu não aceito, na verdade eu sou levado a não aceitar as metas culturais, mas eu continuo reconhecendo os meios institucionalizados. Então, por exemplo, eu estou numa posição da sociedade na qual eu não consigo enriquecer. No ritualismo, eu não vou enriquecer porque a posição que eu ocupo na sociedade, ela acaba sendo maior do que essa meta, né? Então, eu me apego, por exemplo, à rotina do trabalho, e essa rotina do trabalho, que não é um trabalho que me dá uma possibilidade de enriquecimento, por exemplo, ela vai ser considerada mais relevante, no sentido de ritualístico mesmo, de eu ficar repetindo, ficar insistindo nessa posição, né? E essa posição não vai me dar a possibilidade do enriquecimento. Legal? Então essa é a ideia do ritualismo. A questão da posição das mulheres na sociedade tem a ver com isso, né? O ritualismo ele acaba não permitindo que as mulheres reconheçam que determinadas metas culturais também sirvam a elas, né? Apesar delas estarem desfrutando dos meios institucionalizados para isso. Então a mulher pode trabalhar, mas ela vai trabalhar em determinadas posições nas quais a possibilidade de meta cultural do enriquecimento às vezes nem se coloca como uma verdade possível para elas. Bom, retraimento. Eu não reconheço as metas culturais e nem os meios institucionalizados. Então é o caso de eu falar assim que nem reconheço o dinheiro, eu nem reconheço a possibilidade de me tornar rico, porque eu não valorizo o dinheiro. Isso não é uma meta cultural válida para mim. E eu também não vou ligar para o modo de obtê-lo. Então são pessoas que vão estar completamente desprendidas dos valores sociais, do controle social relacionados às metas culturais e aos meios institucionalizados. Rebelião. Aqui tem um negócio interessante. Eu vou ter parte sim e parte não para as metas culturais. Talvez elas serão completamente negadas ou parcialmente negadas, e o mesmo vai acontecer com os meios institucionalizados. Eles serão parcialmente ou totalmente negados. Mas o que é fundamental nesse último tipo de adaptação individual é que o indivíduo ele vai propor um novo, né? Então, por exemplo, eu posso reconhecer o dinheiro, mas como uma coisa existente. Então, eu estou pegando parte de uma meta cultural, o valor do dinheiro. Mas eu não estou dizendo que esse dinheiro deve ser acumulado individualmente, por exemplo, portanto eu vou enriquecer. Eu vou reconhecer o dinheiro, mas vou ter esse dinheiro como utilizado para distribuir para pessoas. E não com o propósito de enriquecimento individual, né, de acúmulo individual. Então eu estou reconhecendo parte das metas culturais, estou reconhecendo uma parte do que é necessário para enriquecer. Se você enriquece é porque você reconhece o dinheiro. Eu reconheço o dinheiro, só que eu não acumulo. Eu vou então pensar no dinheiro como um recurso que deve ser distribuído. Nesse aspecto eu estou tendo meio institucionalizado, mas de um modo diferente, propondo um novo, propondo um diferente em relação à noção de reconhecer o dinheiro, ter o dinheiro e acumular o dinheiro. Bom, esse aqui é o Robert King Merton. Freud, gente, ele vai dar um zoom em como esses processos todos acontecem na nossa psique, né? Para ele, esse processo todo tem relação direta ao controle das pulsões. As pulsões são aqueles desejos do indivíduo, as coisas que são inerentes a nós mesmos, né? Inconscientemente até. E ele vai dizer que a sociedade ela vai acontecer, a sociedade se torna possível quando esses desejos individuais são substituídos por um acordo coletivo, né, materializado aí na figura do direito. E a partir do momento que isso acontece, a sociedade se torna possível. Porém, o indivíduo, ele em muitos casos vai sofrer. Se há um descompasso entre o que a sociedade determina e o que o indivíduo deseja, o indivíduo vai ter dois caminhos possíveis. Um caminho, primeiro, é o caminho da revolta, né? Então de uma rebelião, né? Voltando aqui ao Merton,
contra essa sociedade, ou então o indivíduo vai começar a manifestar neuroses, a manifestar doenças psíquicas com relação a essa impossibilidade que ele tem de ser aquilo que ele é internamente perante a sociedade que não o autoriza. Beleza, gente? Um abraço.